Quero dizer para você, não se distraia com as coisas desse mundo. Não se distraia com migalhas que o inimigo oferece para você. Não se distraia com coisas banais, com coisas que não te dão futuro. Você que entrou nesse vídeo, peço que fique até o final, porque Deus tem uma palavra para você e eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado com a graça de Deus, porque o Senhor tocou meu coração para falar dessa palavra, para falar para você. Não se distraia. Não se distraia com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, porque você está num propósito. Você está prestes a mudar o seu futuro. Não permita que nada tire o foco das coisas que Deus tem para você. Quando o inimigo ele vê que a gente vai dar o próximo passo, ele coloca coisas mínimas para nos distrair. Coisas assim que a gente fala que, não é nada. Não é nada. E quando a gente vê, a gente já tá envolvido demais com certas coisas que não devemos. E acaba que isso tirando o nosso foco. Seja um videozinho, seja coisinhas que vão tirar sua atenção, qualquer coisa, pessoas, coisas banais, tarefas do dia a dia. Se você tá num propósito, se você tá fazendo algo para evoluir, se você tá fazendo algo que o Senhor colocou no seu coração, se você já começou esse algo ou ainda vai começar, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Não deixe que o inimigo tire o seu foco disso. Não deixe que pequenas coisas venham te fazer distrair. Não permita que isso aconteça, porque é o que mais está acontecendo no meio da gente, no meio de todo mundo. Eu falo isso porque não é só acontece com uma ou duas pessoas, não, está acontecendo isso com todo mundo. Coisas pequenas tiram nosso foco, coisas mínimas. Às vezes você tá lá focado naquela coisa, às vezes falta pouquíssimo para você conseguir algo maior, conseguir uma coisa a mais. Às vezes só falta mais um passo, dá mais o próximo passo. E é nesse próximo passo que você para. Porque coisas vão tirando o seu foco, distrações que você olha, não é nada, é uma coisinha mínima, mas que se tornam grandes, que causam grandes problemas. Vamos vigiar nessa parte, vamos vigiar, vamos focar mais nas coisas que o Senhor tem para nós. Se você tá agora com foco até mesmo de ler a Bíblia, que você não lia, né? E você começou com esse foco, com esse propósito. E aí muitas coisas faz com que você pare. Se você começou até mesmo um serviço, algo que você quer fazer a mais, nossa, esse ano eu quero fazer mais dinheiro, ou esse ano eu quero focar mais em mim, ou esse ano eu quero focar mais nas coisas de Deus que o Senhor tem para mim. Mas para isso precisamos vigiar. Precisamos vigiar porque o inimigo ele sabe como nos distrair. Ele sabe como tirar nosso foco das coisas de Deus, das coisas que o Senhor tem para nós. E aí acabamos dando espaço para o inimigo, dando brecha. Uma coisinha que você fala assim, mas é só um pouquinho, só 10 minutinhos, às vezes até um Reels do Instagram, né? Você, vou ver aquele videozinho, né, ali que eu gosto. Um famoso acabou de postar ali uma coisa, eu só vou ver essa. Quando pensa que não, estamos vendo vários. Isso vai passando o tempo, isso vai passando dias, você nessa mesma coisa e nada muda. Aí uma coisa que era o seu foco acaba sendo segunda opção, acaba sendo quando der. Como é que você vai ter resultado com isso?
dando valor às coisas supérfluas, a coisas banais, a coisas que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, que não vai mudar em nada na nossa vida. E é nessas coisas que damos mais valor. E é através disso que o inimigo trabalha, porque daí abrimos brechas para ele falar que não somos capazes. Vemos todo mundo conquistando, vemos todo mundo tendo as coisas. Por quê? Porque eles não estão igual você. Eles não estão parando para ver coisa dos outros. Eles não estão parando, eles não estão deixando que isso tire o foco deles. E aí é a hora que o inimigo ele chega na nossa mente e fala, tá vendo? Aquele ali conseguiu, você não é capaz, você não consegue. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, você consegue sim, mas isso depende de você. Depende de primeiro você dar valor a coisas que vão te dar futuro, a coisas que vão mudar, que vai te trazer mudança. Quando você deixar de fazer coisas que não te levam a lugar nenhum. E aí que as coisas vão começar a mudar. Tá na hora de você se posicionar. Tá na hora de você focar em coisas que vão te dar futuro. Ao invés de você ficar se comparando com os outros. Ao invés de você ficar se comparando com pessoas que já estão dando frutos. Ou seja, planta para você começar a dar os seus frutos. Você, enquanto você tá parado, tá pausando o que era uma coisa para ser o seu foco, você tá deixando pequenas distrações te levar a nada. Então vamos mudar a partir de hoje. Eu vou deixar aqui uma palavra para você. Lá em Lucas, capítulo 21, de versos 34 e 36. Estou lendo na versão atualizada da Bíblia. Caso a sua esteja diferente, vai dizer: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Estejam sempre atentos e orem. Vamos estar sempre em constância oração. A própria Bíblia nos fala para termos cuidado, para não sobrecarregar o nosso coração. Estejamos atentos, que estejamos atentos. Vamos orar, vamos vigiar, para não darmos lugar para o inimigo em coisinhas mínimas, em coisinhas que achamos que não é nada, mas que nos levam a grandes coisas que acabam nos prejudicando. Então, não se distraia com coisas que Deus não te chamou para fazer. Não deixe que isso venha tomar o seu tempo. Gente, o nosso tempo é precioso e o tempo está passando. O que você fez? O que você tem feito? Você tem valorizado o tempo que Deus te deu? Você tem acordado? Você agradeceu hoje pelo tempo que o Senhor te deu? Ou você desperdiçou ele com coisas supérfluas, com coisas que não te levaram a nada, com coisas que não agregaram a nada no seu dia, que não mudaram nada, que estão do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o nosso futuro depende do nosso dia hoje, depende do que vamos fazer hoje, depende com os nossos frutos, o que temos plantado para a gente colher lá na frente, o que você tem plantado, o que você quer colher lá na frente, o que você vai colher lá na frente é o que você está plantando agora. Então começa a examinar o que você tem plantado, ou você não está plantando nada. Aí quando chegar lá na frente, você não vai colher nada e vai ficar se comparando com as pessoas que estão plantando agora. Então vamos parar.
Vamos ser as poucas pessoas que plantam. Que você seja hoje uma das poucas pessoas que está plantando, seja na obra do Senhor, seja com você mesmo para mudar o seu futuro. Vou ler também lá em Lucas, no capítulo 21, de verso 34. Vai dizer: fiquem alertas, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia peguem vocês de surpresa. Deus está nos alertando. E a volta dele está mais próxima do que imaginamos. O que você tem plantado? O que você tem feito para mudar? Porque o Senhor, ele vai cobrar. O que temos feito para a obra dele? O que temos feito até mesmo para a gente? Irmãos, vamos ficar mais próximos de Deus. Vamos nos achegar mais a Ele. Vamos começar a rever o que temos feito, o que temos plantado. Porque o Senhor, Ele nos alerta. O Senhor, Ele é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que todo dia Ele usa pessoas para nos alertar. Usa pessoas até mesmo para falar que o caminho que estamos indo é errado, para nos alertar, para falar, olha, esse lado aí não, Deus não se agrada. Volta para o caminho, tá na hora de voltarmos, a buscarmos mais a Deus, a termos mais intimidade com Ele. Sabe por quê? A gente fica tão preocupado com o que vamos comer, beber ou vestir, com contas. Somos seres humanos, ficamos mesmo ansiosos com coisas, mas Deus fala, não fiquem ansiosos. Com o dia de amanhã não se preocupa. Busca primeiro o reino dos céus, busca primeiro a minha face e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Busca a presença do Senhor, busca ter mais intimidade com Ele, que você vai ver que a partir de hoje tudo vai começar a mudar. Porque não adianta nada termos tudo e ao mesmo tempo não temos nada sem Ele, porque nada com Deus é muito e tudo sem Deus é nada. Lá em Provérbios também, na versão de NVI, né, versão atualizada, no capítulo 4, orienta a manter o olhar fixo a um objetivo, sem desviar para a direita ou para a esquerda. E por que eu tô falando disso? Eu tô falando para mantermos o foco primeiramente em Deus, primeiramente nas coisas do céu, para andarmos em espírito e em verdade com a palavra, com Deus. Porque a palavra que eu vim trazer hoje também serve para focarmos no objetivo que temos, seja o trabalho ou algo que o Senhor colocou no seu coração, mas o Senhor, Ele também nos alerta a enfocarmos primeiramente nas coisas dEle, porque Ele fala que outras coisas vos serão acrescentadas. E exemplos bíblicos de foco e distração, lá na Bíblia vai dizer que Marta estava distraída com muitos afazeres, enquanto Maria escolheu a boa parte, que era o quê? Ouvir a Jesus, ouvir o Senhor. Então ela falou, essas coisas eu faço depois, eu preciso ouvir o Mestre, o que ele tem a dizer. Lá em Coríntios, capítulo 7, de verso 35, vai dizer assim: digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Não permita que o inimigo te distraia. Não permita, quando você vê que já está saindo do foco, dê uma analisada.
Para e pensa. Se isso vai te levar para algum lugar. Se isso vai te beneficiar em algo da sua vida. Ou se não vai mudar em nada. Não adianta você falar, é só mais um pouquinho. É só uns 10 minutinhos ali. Não, se você vê que esses 10 minutinhos vai passar, não permita que isso vá adiante. Tira as distrações que te atrapalham a falar com Deus. Tira as distrações que te atrapalham no seu foco de algo que o Senhor colocou no seu coração, de algo que vai te dar futuro. Mas, primeira coisa, você tem que entender o que te distrai. Entenda o que está tirando seu foco. Comece a analisar se até mesmo alguma desorganização da sua casa. Começa a analisar em volta. Começa a ver se são pessoas. Pede ajuda, discernimento para Deus, que Ele vai te ajudar. Por mais que achamos que é coisa mínima, acaba sendo uma grande coisa que vai nos atrapalhar mais lá na frente. Então vamos vigiar. Um exemplo de, vou checar o e-mail toda hora, para ver se, não chegou alguma coisa para mim, ou até mesmo que eu falei, ver um Reels, Começa a ver se há um contato no seu WhatsApp que tira esse foco, que te distrai de coisas, porque o inimigo ele usa de estratégia. Ele vai ali tentar usar qualquer coisinha. Se são as notificações que tiram seu foco, coloque em modo avião, silencie o celular, entendeu? Cria uma barreira para isso, para que essas distrações não te impeçam de fazer o que você tá querendo, precisa fazer, entendeu? Defina no início do seu dia apenas 3 coisas para você fazer, de mais importantes a serem concluídas. O resto é extra, é se der, entendeu? Tira as 3 coisas mais importantes. Fez essas 3 coisas, beleza. E outra coisa mais importante, o mais essencial. Antes de você dormir e após ao acordar, não pega no celular. Troca o celular ou algo que tire seu foco por um livro ou até mesmo a Bíblia. O livro mais importante, a Bíblia. Nem que você pegue, sabe o quê? Uns 3 minutinhos, ou para ler apenas um versículo. Pronto, leu aquele versículo? Pega e deita, medita à noite, ora, fala com o Senhor. Você vai ver que você vai começar a dormir até mais tranquilo. Quando a gente fala com o Senhor antes de dormir, durante a noite, a gente acorda até melhor. A gente dorme até do nada. Às vezes, eu tô falando isso porque eu já fiz muito isso. Quando eu começo a falar com o Senhor antes de dormir, às vezes eu começo até pedindo, Aí eu vou falando das coisas que aconteceu no dia a dia e vou falando, conversando. Eu até esqueço qual problema que eu tava. E aí eu vou pegando no sono e é tão gostoso, eu durmo um sono tão tranquilo. E aí quando você acordar, o que você tem que fazer? Não já pega no celular e fica, não. Tira pelo menos 10 minutos, 10 minutinhos. Você tem que ter esses 10 minutinhos para você. Primeiramente, separar as 3 coisas mais importantes que você tem para fazer nesse dia, ou até mesmo na noite anterior, antes de dormir, até melhor. E aí você, coloca Deus em primeiro lugar de tudo. Fala, Senhor, eu preciso fazer essa tal coisa importante, preciso concluir nesse dia. O Senhor me ajuda, o Senhor vai comigo, vai na frente. Começa a colocar Deus em primeiro lugar das suas coisas. E tira o foco de pessoas, tira distrações de pessoas, E você ficar se comparando com outras pessoas. Não, você é você. Você é do jeitinho que você é, entendeu? Não se compara com os outros. Começa a focar em você.
Que você vai ver até mesmo quando você tá sem o celular. Eu fiquei uma semana sem as minhas redes sociais, né? Sem o... Pelo menos, não vou dizer que eu tirei o WhatsApp, porque o WhatsApp é um meio de, até mesmo de trabalho, né? Para algumas pessoas. Mas eu vou te falar, eu vou contar em outro vídeo que eu fiquei 7 dias sem o Instagram. Vocês não têm noção a diferença que fez. E deixa eu te falar, isso não mudou nada. Há coisas, por exemplo, eu fiquei sem saber de notícia, de nada. Eu fiquei sem saber de notícia de nada. Aí quando as pessoas sabiam de alguma notícia, eu falava, não quero saber. Entendeu? Eu fiquei... E, gente, isso melhorou de um jeito que vocês não têm noção. Isso, sabe? E eu pretendo fazer isso de novo. Eu pretendo fazer isso de novo porque era uma coisa que tirava que tirava o meu foco, que me distraía. Notícia, muita notícia, eu ficava acumulada de notícia e ali não saía. Então, voltando aqui ao assunto, né? Acordem agradecendo já pelo seu dia para Deus. Já acorda falando com Deus, sabe? Com alegria, sem pegar no celular. Não se preocupa. Deixa o celular um pouquinho ali, tira pelo menos 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos. Leia um versículo, começa seu dia bem. Não se distraia. Se essa mensagem falou ao seu coração, se esse vídeo chegou até você, como forma de agradecimento, deixa um gostei aí que vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. Comenta aí embaixo o que te distrai, o que tem tirado o seu foco. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo.